Olá, tudo bem com vocês? Neste videoaula eu venho trazer o passo a passo desse top em crochê. Ele é de amarrar atrás. E vou mostrar também como eu faço a aplicação do bojo. Esse top é no tamanho P, mas nesse mesmo passo a passo vou mostrar como eu faço do PP ao GG. Todo o bojo é feito com square e ele tem esse detalhe de pontos abaixo do bojo, que pode ser aplicado a algum acessório, como búzios, pérolas ou alguma outras miçangas. Agora vamos aos materiais, mas antes, para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Esses são os materiais que vou utilizar. A minha primeira cor que vou utilizar, que vai ser o miolinho do motivo, é um tom de verde. A numeração da cor 5638. É um fio Clea 1000, então vou utilizar 2 fios. Para a minha segunda cor, escolhi um tom de vermelho. A numeração dessa cor é 3402, é um fio Clea 1000 também, então vou utilizar 2 fios. E para a minha terceira cor, eu escolhi a cor rosa, numeração 6085, e como é um fio Anne, vou utilizar somente um fio. Também vou precisar de 2 pares de bojo no tamanho P, que é o tamanho do top que eu vou fazer, e a agulha para a confecção 1,75. Também vou utilizar uma agulha de tapeceiro para fazer a costura do bojo no top. Já estou aqui com o fio verde para dar início. E para iniciar, primeiro faço um anel mágico. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Volto para dentro do anel mágico e vou fazer mais 15 pontos altos. Vão totalizar 16 pontos altos com as 3 correntinhas iniciais. Para o meu tamanho PP também eu faço a mesma quantidade. Para o tamanho M faço um total de 24 pontos altos. Para o tamanho G, 32 pontos altos. E para o tamanho GG, 40 pontos altos dentro do anel mágico, contando com as 3 correntinhas. Fiz aqui os meus 16 pontos altos, agora eu vou puxar essa sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. E vou finalizar prendendo com ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Com o miolinho já pronto, agora venho com o fio vermelho para fazer a próxima carreira. Vou fazer um nó. Vou em um desses pontos, passo o fio e faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E no mesmo ponto de base, vou fazer mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3. Faço uma correntinha, salto um ponto de base e no próximo faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço 3 pontos altos juntos. E vou fazer assim por toda a volta. Uma correntinha de espaço, salto um ponto e no próximo 3 pontos altos juntos. Uma correntinha de espaço, salto um ponto e no próximo faço 3 pontos altos juntos. E para o meu tamanho P e no PP também ficará com 8 conjuntos de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Para o tamanho M deve ficar com 12 conjuntos, para o tamanho G 16 conjuntos e para o tamanho GG 20 conjuntos de 3 pontos altos separado por uma correntinha.
Finalizando aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, faço uma correntinha e vou cortar o fio. A segunda carreira do motivo já está pronto. Agora eu vou fazer mais 2 igual a este. São 3 em cada bojo. Já fiz o primeiro para um bojo e vou fazer mais 2 idêntico a esse e já volto. Fiz aqui os outros 2 motivos idêntico ao primeiro. Claro que todos devem ter o mesmo tamanho, quantidade de pontos. Agora eu vou fazer o quadrado no primeiro motivo. Venho com o fio rosa, que é a cor principal que eu escolhi, faço um nó. Vou em um desses espacinhos de uma correntinha, entre um conjunto de pontos e outro. Passo o fio e faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Formando assim o meu primeiro leque. Faço assim para todos os tamanhos. Feito o primeiro leque, eu devo fazer o quadrado certinho em volta do motivo. E como tem 8 conjuntos de 3 pontos altos, vão ficar entre um leque e outro um conjunto de 3 pontos altos. Então, eu faço. E eu não vou fazer correntinha e vou direto para o próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Depois de fazer o conjunto de 3 pontos altos, sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho e já faço um leque. Para o tamanho P e PP, é somente um conjunto de 3 pontos altos entre um leque e outro. Para o tamanho M, são 2 conjuntos de 3 pontos altos. Para o tamanho G, 3 conjuntos. E para o tamanho G, 4 conjuntos de 3 pontos altos entre um leque e outro. Então, para outros tamanhos, eu faço aqui, ao invés de leque, 3 pontos altos, que deve ser um quadrado certinho. Para o meu tamanho depois do leque, faço 3 pontos altos juntos no próximo espacinho de uma correntinha. No próximo espacinho, um leque. E entre o leque e o conjunto de 3 pontos altos, eu não faço correntinha. Depois do leque, 3 pontos altos no próximo espacinho. Depois dos 3 pontos altos, o meu quarto e último leque. Devem ter certinho 4 leques e a mesma quantidade de conjunto de pontos altos entre um leque e outro. Depois do último leque, vou fazer o último espacinho de 3 pontos altos, nesse último espacinho de uma correntinha. Depois dos 3 pontos altos, sem fazer correntinha, faço um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Faço assim para todos os tamanhos, deve ter o quadrado certinho, mas terá conjunto de pontos altos diferentes entre um leque e outro. Agora venho com o segundo motivo. Vou iniciar essa carreira da mesma forma. Volto com o fio novamente, faço um nó, vou em um desses espacinhos de uma correntinha. E faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando assim o meu primeiro leque. E vou seguir fazendo da mesma forma que eu fiz no primeiro motivo, fazendo leques e conjunto de 3 pontos altos, até chegar no meu terceiro leque para fazer a união dos 2 motivos. Chegando aqui no meu terceiro leque, e para unir, primeiro eu faço a metade de um leque. Então, faço 3 pontos altos e uma correntinha. Vou aqui em qualquer um desses leques do primeiro motivo e vou fazer um ponto baixo dentro do leque.
Faço uma correntinha e volto para o segundo motivo e termino o leque fazendo 3 pontos altos. Sem fazer correntinha, eu vou no próximo espacinho entre um leque e o conjunto de 3 pontos altos do primeiro motivo, faço um ponto baixo e volto para o segundo motivo no próximo espacinho e faço 3 pontos altos juntos. Vou no próximo espacinho entre o leque e o conjunto de 3 pontos altos, faço um ponto baixo e volto para o segundo motivo e já faço a metade de um leque para unir com o outro. 3 pontos altos e uma correntinha. Quando eu faço o ponto baixo no último espacinho do primeiro motivo, eu já volto e faço a metade de um leque. Faço assim para todos os tamanhos. Vou no último leque do primeiro motivo e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e volto e termino o leque fazendo 3 pontos altos. E os dois motivos devem ter a mesma quantidade de pontos. Vou aqui no último espacinho entre um leque e o conjunto de 3 pontos altos, faço 3 pontos altos e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais. Vou caminhar com ponto baixíssimo para dentro do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Os dois motivos já estão unidos. A união é feita da mesma forma para todos os tamanhos. O que muda são a quantidade de pontos baixos que tem que fazer para unir os dois motivos entre um leque e outro. Agora venho com o terceiro motivo e vou unir com esses dois. Volto novamente com o fio rosa. Volto com o fio rosa novamente, faço um nó e vou iniciar da mesma forma que eu iniciei os outros motivos, fazendo o meu primeiro leque. E sigo até quando eu estiver chegando no meu segundo leque e volto para fazer a união dos motivos. Faço assim para todos os tamanhos. Indo fazer o meu segundo leque e vou fazer a metade de um leque para unir. Para todos os tamanhos, começo a unir a partir do segundo leque. E sempre faço a metade dele, 3 pontos altos e uma correntinha. Vou aqui nesse primeiro leque do lado direito e vou fazer um ponto baixo dentro dele. Faço uma correntinha, volto para o motivo e termino o leque fazendo 3 pontos altos. Sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho entre o conjunto de 3 pontos altos e o leque e faço um ponto baixo. Volto para o motivo e faço 3 pontos altos. Vou para o último espacinho entre o leque e o conjunto de 3 pontos altos e faço um ponto baixo. E volto para o motivo e faço a metade de um leque, 3 pontos altos e uma correntinha. E eu já vou unir com o leque do primeiro motivo e vou fazer também um ponto baixo no leque do segundo motivo. Faço um ponto baixo nos dois leques, uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos. Faço assim para todos os tamanhos. Vou no próximo espacinho entre o leque e o conjunto de 3 pontos altos e faço um ponto baixo. Volto para o motivo e faço 3 pontos altos juntos. Vou para o último espacinho entre o leque e o conjunto de 3 pontos altos, faço um ponto baixo,
Volto para o motivo e faço a metade de um leque, 3 pontos altos e uma correntinha. Vou para dentro do leque, faço um ponto baixo, uma correntinha e volto e termino o leque fazendo 3 pontos altos. Sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho, entre um conjunto de 3 pontos altos e outro, e faço o último conjunto de 3 pontos altos. Sem fazer correntinha, vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais e vou caminhar com ponto baixíssimo até dentro do leque. Todos os motivos já estão unidos, ficando dessa forma. Faço assim para todos os tamanhos. A diferença são a quantidade de pontos, que é diferente entre um tamanho e outro. Agora eu vou fazer a carreira em volta, faço assim para todos os tamanhos. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais um ponto alto, todos dentro do leque, uma correntinha e 2 pontos altos, todos dentro do leque. Faço assim para todos os tamanhos. Vou aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Chegando na união dos dois motivos, vou nesse primeiro leque antes da união e faço um ponto alto. Vou bem no meio da união entre um motivo e outro, faço um ponto alto e vou no próximo leque depois da união e faço um ponto alto. Até chegar no meu outro leque. Chegando aqui no leque, vou fazer da mesma forma que eu fiz no primeiro. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e vou seguir fazendo da mesma forma que eu fiz do outro lado, um ponto alto sobre cada ponto e na união um ponto alto dentro do leque, um ponto alto entre um motivo e outro e um ponto alto no outro leque. E sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto até chegar no outro leque, faço da mesma forma que eu fiz nos outros. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Faço nessa outra lateral da mesma forma, um ponto alto sobre cada ponto e na união também como fiz nas outras. Faço da mesma forma para todos os tamanhos. Vou seguir fazendo aqui e quando eu estiver terminando essa carreira, eu já volto. Chegando aqui no fim da carreira, fiz como havia dito, um ponto alto sobre cada ponto em todos os leques, fiz 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos e em toda a união entre um motivo e outro, da mesma forma que eu fiz nos primeiros. Agora eu vou finalizar fazendo nos meus últimos pontos, um ponto alto sobre cada um. E vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o espaço de uma correntinha e faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base até chegar no espaço de uma correntinha. Para o tamanho PP somente, eu não faço essa segunda carreira. É somente uma carreira de pontos altos fechados. Para outros tamanhos, eu faço essas 2 carreiras e todas faço da mesma forma. Quando eu chegar em cada espaço de uma correntinha, eu faço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos e sempre faço um ponto alto sobre cada um. Vou seguir fazendo aqui. Quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu já volto.
Terminando aqui de fazer toda a volta, fazendo um ponto alto sobre cada ponto, e em cada correntinha de espaço fiz 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Agora eu vou finalizar, fazendo no meu último ponto um ponto alto. E para finalizar, faço um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais e vou caminhar com ponto baixíssimo até o espaço de uma correntinha. Agora eu vou fazer minha carreira de acabamento. Faço uma correntinha, vou nesse primeiro ponto alto de base e faço um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos, todos no mesmo espaço. Vou saltar 2 pontos de base e no terceiro faço um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. Salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. Faço esse acabamento para todos os tamanhos. Até o PP, que tem somente uma carreira de pontos altos fechados, faço da mesma forma. Para todos os tamanhos, depois que eu fazer a última carreira, devo fazer esses pontos nas laterais. E vou seguir fazendo aqui até o próximo espacinho de uma correntinha, sempre a mesma repetição. Faço um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos num ponto, e salto 2 pontos de base e no terceiro faço da mesma forma. Vou seguir aqui e já volto. Terminando aqui de fazer toda a lateral, agora eu vou dar continuidade fazendo depois do último conjunto de um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos, vou saltar 2 pontos, sobraram certinho 4 pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Sobrando certinho um ponto alto, vou para dentro do espaço de uma correntinha e faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Formando assim o meu primeiro leque. Para todos os tamanhos, a mesma quantidade de pontos que sobrar de um lado, eu devo saltar do outro. Se sobrou um ponto alto deste lado, vou saltar um ponto alto do outro lado. E no próximo ponto faço um ponto baixo. E os pontos das laterais vou fazer ao contrário. Eu fiz subindo um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. Então aqui eu vou descer fazendo 2 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. São o mesmo ponto, mas com a sequência diferente. Faço assim para todos os tamanhos. Depois do ponto baixo, salto 2 pontos e no terceiro faço 2 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Salto 2 pontos e no terceiro faço 2 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Vou seguir fazendo assim até chegar no outro espacinho de uma correntinha. É da mesma forma que o do outro lado, só com sequência diferente, mas saltando a mesma quantidade de pontos e fazendo a mesma quantidade de pontos dentro do ponto de base. Vou seguir fazendo e já volto. Terminando aqui de fazer a segunda lateral de acabamento, dei continuidade fazendo da mesma forma que eu fiz no início. E agora eu vou finalizar, sobrando certinho aqui 3 pontos altos, ficando igual ao outro lado. Eu iniciei no primeiro ponto e saltei 2, aqui eu vou saltar 2 e fazer no último ponto 2 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. E eu fiz uma correntinha no início, no espaço de uma correntinha do outro lado. E aqui eu faço uma correntinha e um ponto baixíssimo nessa correntinha de base. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o meu primeiro bojo já está pronto. E agora eu vou fazer a alça. Volto com o fio novamente. Dentro deste leque que eu fiz de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, eu vou passar o fio.
e faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, um ponto alto, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Faço assim para todos os tamanhos. Viro, vou caminhar com ponto baixíssimo até o espaço de 2 correntinhas e faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, um ponto alto, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Viro, caminho com ponto baixíssimo até dentro do espaço de 2 correntinhas e faço a mesma repetição. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, um ponto alto, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vou seguir fazendo desta forma, leque sobre leque, de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, até o tamanho que eu preciso. Pode fazer a quantidade que quiser, mas todos os pontos devem ser igual, caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque, no espaço de 2 correntinhas, iniciar fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, um ponto alto ficando com 2, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Terminando aqui de fazer a alça, e fiz para o meu tamanho P 24 leques. Pode fazer a quantidade que quiser, claro que para um bojo maior recomendo fazer mais leques. E agora eu vou finalizar caminhando com ponto baixíssimo para dentro do leque. Vou fazer 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, faço 2 pontos altos e para ficar igual no início faço 3 correntinhas e um ponto baixíssimo dentro do leque. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o meu primeiro bojo já está pronto. Vou fazer o segundo da mesma forma que eu fiz este. Os motivos do mesmo tamanho, todo o acabamento e também a mesma quantidade de leques na alça. Como eu fiz o tamanho P, vou iniciar com 16 pontos altos dentro do anel mágico e fazer 8 conjuntos de 3 pontos altos. Faço o quadrado em volta dos motivos e vou unir os 3. Faço os pontos altos em volta, que são 2 carreiras de pontos altos fechado, e o acabamento, e por fim a alça. E as 2 alças, claro, devem ter a mesma quantidade de leques. E lembrando que para o tamanho PP é somente uma carreira de pontos altos fechado do bojo. Vou fazendo aqui o segundo bojo, vou arrematar todos os fios dos 2 e já volto com tudo pronto. Fiz aqui o segundo bojo, seguindo o mesmo passo a passo do primeiro. E também fiz o arremate de todos os fios. A alça também com a mesma quantidade. E agora eu vou dar início ao corpo do top. Pego o fio novamente. Primeiro eu vou unir esses 2 bojos. Faço um nó no fio, vou aqui bem no espaço de uma correntinha e vou passar o fio bem onde eu iniciei a carreira de acabamento nas laterais. Para o meu tamanho P, faço 3 correntinhas para unir com outro bojo. E para outros tamanhos, como o PP, eu faço somente 2 correntinhas para unir os 2 bojos. Para o tamanho P, que é que eu estou fazendo, e o M, faço a mesma quantidade, 3 correntinhas. Para o tamanho G e GG, faço 4 correntinhas. Vou aqui no lado esquerdo, bem no espaço de uma correntinha do segundo bojo, e prendo fazendo um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de unir os 2 bojos, agora eu vou fazer as correntinhas nas laterais. Vou fazer as correntinhas primeiro no lado direito, para quando eu for fazer do lado esquerdo, eu vier com pontos altos e eles não ficarem ao contrário. Pego o fio novamente, vou fazer um nó. Vou bem no espaço de uma correntinha do lado direito do bojo e vou fazer
16 correntinhas para o meu tamanho P. Para o tamanho PP, eu faço 5 correntinhas. Para o tamanho M, faço 12 correntinhas. Para o tamanho G, 18 correntinhas. E para o tamanho GG, 19 correntinhas. Fiz aqui 16 correntinhas para o meu tamanho P. E vou fazer somente mais uma, somente para finalizar as outras. Não vou fazer ponto alto em cima dela. É somente para finalizar. E agora eu vou cortar o fio. Agora eu vou fazer o mesmo total de correntinhas que eu faço de um lado, devo fazer do outro. Então, no outro bojo, vou fazer um nó no fio, vou no espaço de uma correntinha e vou fazer 16 correntinhas também, para o meu tamanho P. Claro que para todos os tamanhos, o mesmo total de correntinhas que tiver de um lado, tem que fazer do outro. E depois de fazer o total de correntinhas que precisa, para todos os tamanhos faço mais 3, que vai servir de meu primeiro ponto alto. E conto de cima para baixo até a quinta correntinha e faço um ponto alto. Faço assim para todos os tamanhos. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Vou no próximo, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Devem totalizar o mesmo total de pontos com o total de correntinhas. Se eu fiz 16 correntinhas, deve ter 16 pontos altos. Chegando aqui na última correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E no espaço de uma correntinha do bojo, onde eu iniciei as correntinhas, dentro dele faço um ponto alto. Vou no primeiro ponto de base, depois da correntinha de espaço do bojo, e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Faço assim para todos os tamanhos. Quando eu chegar no espaço de correntinhas, na união dos dois bojos, eu volto. Fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto. Chegando aqui na união dos dois bojos, vou nesse espaço de uma correntinha onde eu iniciei as correntinhas e faço um ponto alto. Agora aqui eu vou passar por debaixo dessas 3 correntinhas e vou fazer 5 pontos altos. Para o tamanho PP eu faço somente 3 pontos altos. Para o tamanho P que eu estou fazendo e o M eu faço 5 pontos altos. E para o tamanho G e GG, 7 pontos altos nas correntinhas. E eu passo por baixo, não faço bem em cima delas. Agora aqui indo para o outro bojo, vou no espaço de uma correntinha, onde eu prendi a união. Vou aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto da mesma forma que eu fiz no primeiro bojo. Vou fazendo aqui e quando eu estiver chegando nas correntinhas das laterais, eu já volto. Fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto, vou nesse espacinho de uma correntinha do bojo e faço um ponto alto, vou na primeira correntinha de base, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada corrente de base, da mesma forma que eu fiz do outro lado, tendo a mesma quantidade de pontos. Terminei de fazer um ponto alto sobre cada correntinha, ficando com 16 pontos deste lado também, igual do outro. Para todos os tamanhos, dois lados devem ter a mesma quantidade. Agora eu vou iniciar a próxima carreira. Primeiro, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, faço assim para todos os tamanhos. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto.
Sem fazer correntinha, eu vou saltar 3 pontos de base e no quarto faço um ponto V, que é um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. Salto 3 pontos de base e no quarto faço um ponto V. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Salto 3 pontos de base e no quarto faço um ponto V. E essa carreira vai ser só assim. Faço um ponto V, salto 3 pontos, no quarto um ponto V, salto 3 pontos, no quarto um ponto V. E faço assim para todos os tamanhos. Eu vou seguir fazendo aqui até quando eu estiver chegando nos meus últimos pontos e já volto. Terminando de fazer toda a carreira de pontos V, dei continuidade fazendo da mesma forma que eu fiz no início. E vendo que foram saltados pontos certinho, um ponto V fica bem no meio, no ponto do meio dos dois bojos. Agora eu vou finalizar, ficando da mesma forma que eu iniciei do outro lado. Sobrando certinho 5 pontos altos, salto 3 e no último faço um ponto alto. Ficando com 2 pontos no final, igual no início. Viro e na próxima carreira faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Agora eu faço 3 correntinhas e vou para dentro desse primeiro ponto V e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Vou para o meu próximo ponto V e faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Vou para o próximo ponto V e faço um ponto baixo. Ficando com 2 argolinhas, sem fazer correntinha, eu vou para o próximo ponto V e faço 8 pontos altos. Faço essa carreira da mesma forma para todos os tamanhos. Depois de fazer os 8 pontos altos, sem fazer correntinha, eu vou para o próximo ponto V e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, vou para o próximo ponto V e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, vou no próximo ponto V e faço um ponto baixo. Ficando com 2 alcinhas, vou para o próximo ponto V sem fazer correntinhas e faço novamente 8 pontos altos juntos. E depois dos 8 pontos altos, vou fazer da mesma forma que eu fiz depois do primeiro conjunto. Sem fazer correntinhas, vou para o próximo ponto V, faço um ponto baixo e vou seguir fazendo 3 correntinhas e um ponto baixo no próximo ponto V até ficar com 2 alcinhas. E no próximo ponto V já faço um conjunto de 8 pontos altos. Vou seguir fazendo desta forma até o final da carreira. Em um ponto V deve ter um conjunto de 8 pontos altos. E entre um conjunto e outro deve ter 2 alcinhas, para todos os tamanhos. Vou seguir fazendo aqui, quando eu estiver terminando, eu já volto. Chegando aqui no fim da carreira, fazendo certinho entre um conjunto de 8 pontos altos e outro, 2 alcinhas. E agora eu vou finalizar, sobrando certinho aqui 2 alcinhas, igual no início. Para todos os tamanhos, o início e o fim devem ser igual. Vou finalizar aqui fazendo 3 correntinhas. E nesses 2 pontos altos, vou fazer um ponto alto sobre cada um. Viro. Para a próxima carreira, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. 4 correntinhas. Vou na primeira alcinha e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo.
E sem fazer correntinhas, vou aqui nesse primeiro ponto alto do conjunto de 8 e vou fazer 2 pontos altos sobre ele. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada um. E no último ponto, faço 2 pontos altos juntos, igual no início. Então, nesse conjunto, foram aumentados 2 pontos, ficando com 10. Sem fazer correntinha, vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. E sem fazer correntinha, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no primeiro conjunto de 8 pontos altos. Vou no primeiro ponto dos 8 e faço 2 pontos altos juntos. Vou no segundo ponto de base e faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E no último, 8º ponto, faço 2 pontos altos juntos, totalizando um conjunto de 10 pontos altos. E depois do último ponto, vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, na próxima alcinha, um ponto baixo. E vou fazendo assim até o final da carreira. Em todo o conjunto de 8 pontos altos, eu faço 2 pontos altos no primeiro ponto, um ponto alto sobre cada um e 2 pontos altos no último ponto. E entre um conjunto de 10 pontos altos e outro, deve ter uma alcinha. Vou dar seguimento até chegar no fim da carreira e já volto. Finalizando aqui a carreira, dei continuidade fazendo da mesma forma que eu fiz no início. E agora eu vou finalizar fazendo da mesma forma que eu iniciei, sobrando certinho uma alcinha, faço 4 correntinhas e nesses 2 pontos faço um ponto alto sobre cada um. Viro e para minha última carreira vou fazer 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Agora eu faço 5 correntinhas de espaço. E vou nessa alcinha que sobrou e faço um ponto baixo. Agora eu vou no conjunto de pontos altos e não vou fazer ponto em cima dele. Vou atrás dele, entre o ponto baixo e o ponto alto, e vou fazer um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Vou saltar 2 pontos e entre o segundo ponto e o terceiro, no meio deles, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, salto 2 pontos e entre um ponto e outro, faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer a alcinha do meio e vou fazer um total de 4 correntinhas, mas se quiser pode fazer mais. E se quiser, já pode colocar um pingente, um búzios ou até uma outra miçanga. Quanto a isso, fica a critério de cada um. Feitas as 4 correntinhas, vou saltar 2 pontos e entre um ponto e outro, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, salto 2 pontos e entre um ponto e outro, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, salto esses 2 últimos pontos e entre o ponto e o ponto baixo, faço um ponto baixo, ficando igual no início. Sem fazer correntinha, eu vou na alcinha e faço um ponto baixo. E sem fazer correntinha, vou aqui entre o primeiro ponto alto do conjunto de 10 e o ponto baixo, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, salto 2 pontos, entre um ponto e outro, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, salto 2 pontos, entre um ponto e outro, um ponto baixo, 4 correntinhas, salto 2 pontos, entre um ponto e outro, um ponto baixo.
E vou seguir fazendo da mesma forma que eu fiz no primeiro conjunto. Faço 3 correntinhas, salto 2 pontos, 1 ponto baixo. 3 correntinhas, salto 2 pontos e 1 ponto baixo. E vou direto para a alcinha e faço 1 ponto baixo. Vou dar seguimento fazendo assim em todos os conjuntos de 10 pontos altos, faço a mesma repetição, ficando um total de 5 alcinhas e a do meio eu faço ela maior. E quem quiser já ir colocando o pingente na alcinha do meio pode também. E a alcinha do meio, entre um conjunto e outro, eu faço somente 1 ponto baixo sem correntinha. Terminando aqui de fazer toda a minha carreira de alcinhas, em cada conjunto ficando certinho com 5 alcinhas, e vou finalizar aqui fazendo da mesma forma que eu fiz no início. Depois do ponto baixo faço 5 correntinhas e nos 2 pontos faço um ponto alto sobre cada um. E o corpo do top já está pronto, ficando dessa forma. Agora vou fazer as alças nas laterais. Primeiro faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, vou no próximo ponto faço um ponto alto. Vou na próxima carreira pegando no meio do último ponto e faço 2 pontos altos juntos. Vou na próxima carreira pegando no meio do último ponto, faço 2 pontos altos juntos. Próximo ponto, faço 2 pontos altos juntos. E no próximo e último ponto, faço 2 pontos altos juntos. Viro. Faço 3 correntinhas para minha primeira alcinha. Vou saltar 3 pontos de base e no quarto faço 3 pontos altos juntos. 2 correntinhas. E no próximo ponto faço 3 pontos altos juntos, formando assim um leque. Salto 3 pontos e no último faço um ponto alto, formando assim a alcinha deste lado também. Viro, faço 3 correntinhas para a primeira alcinha e vou direto para dentro do leque e vou fazer outro leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E na terceira correntinha das 3 que eu fiz, que serviu de primeira alcinha, vou fazer um ponto alto. Viro e agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque. E vou fazer leque sobre leque. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Viro, caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque e agora eu vou fazer leque sobre leque, mas o leque somente com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Viro, caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais um ponto alto, 2 correntinhas e 2 pontos altos, ficando assim leque sobre leque. E vou continuar fazendo desta forma até o tamanho que eu preciso, pode fazer a quantidade que quiser. A partir desses leques de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, todos são iguais, de leque sobre leque. Eu vou seguir aqui fazendo leque sobre leque até o tamanho que eu preciso. Pode fazer a quantidade que quiser e quando eu estiver no meu último leque, eu volto. Fiz aqui 20 leques iguais de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos para o meu tamanho P e agora eu vou finalizar fazendo o mesmo detalhe que eu fiz na alcinha. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque
Faço 3 correntinhas, 2 pontos altos e para ficar igual no início, 3 correntinhas e um ponto baixíssimo dentro do leque. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E a primeira alça para amarrar atrás já está pronta. Agora eu vou fazer a segunda alça. Como eu iniciei a primeira de baixo para cima, eu vou iniciar essa de cima para baixo para que não fique ao contrário. Vou fazer a mesma quantidade de pontos, leques com alcinha, depois vou fazer leques sem alcinha. E a partir dos leques de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, faço todos iguais, de leque sobre leque, com a mesma quantidade que eu fiz na primeira alça. Vou fazer a finalização na ponta também. Vou dar seguimento e quando eu estiver com a segunda alça pronta, eu volto. Fiz aqui a segunda alça de amarrar atrás, claro, com a mesma quantidade da primeira. Fiz a finalização também da mesma forma que eu fiz nas alças de cima. 3 correntinhas, 2 pontos altos e 3 correntinhas. Com o top já pronto, agora eu vou fazer a aplicação do bojo. Já estou aqui com o primeiro bojo para fazer a aplicação. Primeiro eu vou virar a peça do avesso e eu costumo aplicar o bojo de duas formas. A primeira, eu furo toda a volta do bojo, faço pontos baixos e costuro todos os pontos por toda a volta do biquíni. O trabalho fica mais bonito e mais bem feito. E eu tenho o passo a passo de como eu faço assim e o link está na descrição ou no card do vídeo. A segunda forma, eu alinhavo todo o bojo costurando com agulha de tapeceiro por toda a volta do biquíni. É a forma mais fácil e rápida e é o que eu vou fazer agora. Vou utilizar o mesmo fio que eu utilizei para fazer o top, faço um nó na ponta e vou aqui bem na ponta, na parte de baixo do bojo e vou passar o fio. Vou posicionar o bojo onde ele vai ser costurado certinho. Eu vou deixar sobrando uma carreira de pontos altos que é abaixo do bojo. Não vou costurar sobre ele, é acima da união dos dois bojos. E também vou deixar sobrando a última carreira das laterais. Não vou passar a costura nas bordas. Então, eu vou posicionar o bojo certinho para que não fique torto e vou costurar acima da carreira de pontos altos fechados. Recomendo observar para que o bojo não fique abaixo das correntinhas que eu fiz a união. Vou passar o fio abaixo e vou aparecer no meio onde eu iniciei. Agora já vou passar para a lateral. Vou costurar nos últimos pontos e vou aparecer um pouco mais na frente. Vou passar para a lateral e aparecer um pouco mais na frente. Novamente, passo o fio na carreira de pontos e apareço um pouco mais na frente. E vou seguir fazendo assim, por toda a volta vou alinhavando e posicionando o bojo para que ele não fique torto e não devo passar a agulha na última carreira a de borda. E aqui no meio certinho, na parte de cima, a ponta do bojo deve estar bem rente com a alça. Chegando aqui na outra ponta, na parte de cima, fiz toda a lateral alinhavando na última carreira e agora aqui eu vou passar para a lateral e vou aparecer no meio certinho da ponta. Vou passar novamente para a lateral e aparecer no mesmo lugar. E agora já vou passar para a outra lateral e aparecer um pouco mais na frente. E vou seguir fazendo essa outra lateral igual eu fiz na primeira, sempre alinhavando somente até a última carreira das laterais e deixar sobrando a borda, a carreira de acabamento e posicionando o bojo para que ele não fique torto.
Aqui na outra ponta, na parte de baixo, devo posicionar para que ele não passe dessa carreira de pontos altos fechados e vou costurar certinho, igual no início. Vou seguir fazendo desta forma e quando eu estiver com todo o bojo alinhavado, eu já volto. Terminando de fazer toda a costura do bojo, quem conseguir caprichar mais nos pontos, deixar eles um pouco menores e mais bem feito, fica mais bonito. Vou finalizar aqui fazendo o meu último ponto. Vou pegar um ponto e vou fazer alguns nós, passar o fio debaixo do bojo e cortar. E o primeiro bojo já está aplicado. Na parte da frente ficou dessa forma. E agora eu vou fazer a aplicação do segundo bojo idêntico ao primeiro. Vou alinhavar toda a volta e vou posicionando para que ele não fique torto. E devo deixar sobrando a última borda das laterais e a carreira de pontos altos fechados embaixo. Vou seguir aqui, quando eu estiver com os dois bojos prontos, eu volto. Fiz a costura do segundo bojo idêntico ao primeiro e o arremate de todos os fios e o top já está finalizado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.